Muito bom dia a todos. É uma satisfação enorme a gente iniciar mais um meetup aqui no espaço do MUDA, da Unisc, né, Central Analítica e vários dos nossos parceiros aí, para a gente discutir um tema muito importante, né, que são os projetos de inovação que a gente tem desenvolvido em conjunto, né, a Unisc, né, o Sicredi, Elísios, né, no contexto das estações meteorológicas principalmente. Mas a gente vai ampliar bastante aqui para a questão de como essas tecnologias vão sendo utilizadas em benefício da nossa agricultura, do nosso desenvolvimento econômico, social, ambiental, né? E vai ser essa a nossa conversa de hoje, né? A gente vai conversar aqui com o Mário, né, da Elísio, Mário Apolo, e o Patrick, do Sicredi, que têm sido parceiros muito importantes do projeto que eu, Leonel Tedesco, coordeno, né, o Living Valles e o Living Agro Mais Vales, que, para quem não conhece, né, é um projeto que visa exatamente entender as tecnologias portadoras de futuro e saber como é que elas podem ser adaptadas a todo o contexto de agricultura, né, da nossa região dos vales, né. Então, e para isso, né, a gente vai trabalhar muito nessa questão dessa educação continuada, essa questão do uso estratégico dos dados gerados pelos equipamentos, né, e das parcerias, né. Então é isso que nós vamos conversar hoje. Eu vou abrir com o meu amigo aqui, o Mário, né, que é um parceiro muito importante, né. Vou contar um pouco da historinha, né, de como a gente acabou se conhecendo, né. A gente tinha dentro do Living Valles essa intenção de colocar a internet das coisas, mas não na cidade, né? Porque normalmente projetos Living Labs, né, normalmente eles são focados numa cidade em específico, né? E não tem nada de errado nisso, né? Às vezes são focos de projeto, né? Eu quis trabalhar muito na questão territorial, né? Puxa, como é que nós podemos ter dados estratégicos que deem uma noção da questão territorial da nossa região, e a partir disso tomar decisões estratégicas, né? Por exemplo, em termos da agricultura, ambientais, né? As enchentes que aconteceram no ano passado, né? Estamos vivenciando vários fenômenos importantes, né? As ondas de calor, as chuvas, isso tudo, né, tem convergido numa necessidade da gente poder compreender melhor os nossos microclimas e a gente poder, a partir desses dados, né, então fazer essas tomadas de decisões, né, planejamento das nossas cidades e da nossa atividade econômica, principalmente o agro. Então, nesse sentido, eu pensei, puxa, que tipos de sensores a gente poderia adotar, né? E aí a gente faz parte da Riagro, né, que é uma rede de inovação do agro aqui do Rio Grande do Sul, e ali eu conheci o Frederico, né, que é o irmão do Mário. E eu vi lá que eles tinham Elísios, né, e é muito difícil ter empresas com bons equipamentos de sensoriamento remoto, né, e com base na internet das coisas. Às vezes tem muita estação que não se comunica com a internet, às vezes tem, né, tem equipamentos que tem data logger apenas, mas não tem uma comunicação com uma nuvem. E eu tinha essa dor, eu precisava desse serviço, né. A Elísios é uma empresa do agro, o Mário vai explicar para nós depois, mas a gente trocando ideia com o Frederico, puxa, por que a gente não pode colocar em diversas localidades e a partir daí a gente gerar um mapa, né, de diversas propriedades climatológicas desse território, né? E era uma coisa meio loucura, assim, podia botar e a nossa, eu usando o Mário, o Patrick, né, a gente quer botar muito mais estações ainda, né? Mas começou com essa questão, o primeiro Living Valles foram 7 estações que a gente acabou remanejando o recurso, demorou um pouco, mas a gente conseguiu fazer, e daí depois mais 6 com o Living Agro Mais Vales. E agora o Sicredi vai colocar mais estações, Cisvale, então a gente está ampliando essa capacidade, né? Então, para a gente poder entender um pouquinho como é que funciona essa parceria, né, os produtos, né, tudo que abarca esse grande projeto. Amanhã nós estamos instalando a 13ª estação meteorológica em Herveiras, né, então nós temos estações em Venâncio Aires, Veracruz, Santa Cruz, Vale do Sol, Vale Verde, Candelária, vai ter em Herveiras amanhã, Gramado Xavier, Marques de Souza, Santa Clara do Sul. Então são muitas localidades que estão fornecendo dados, né, tendo uma perspectiva regional dessas medições, mas também a sua perspectiva individual e vendo efetivamente o valor dos dados. Então, para começar a conversa, né, já dei esse pequeno preâmbulo, mas perguntar aí para o Mário, né, primeiro contar um pouquinho da história da Elísios, né, e como é que está vendo essa questão das parcerias estratégicas que vão sendo desenvolvidas, né,
com as várias empresas, com o setor do agro e agora com as universidades também, que tem uma história toda sobre isso. Então, Mário, muito obrigado por estar aqui e a palavra é tua para a gente começar a bater esse papo e nós contarmos essa história aí. Obrigado, Leonel. Obrigado, Patrick, pela presença aqui junto conosco hoje. Agradeço aos colegas da Unisc, que também estão acreditando nesse projeto junto conosco, e parabéns aqui pelo espaço desenvolvido e pela iniciativa da gente também estar trazendo trocas, discussões, porque a gente sabe que o desafio não é apenas desenvolver pesquisa, desenvolver tecnologia, mas é nós diminuirmos o hiato que existe entre tecnologia existente e tecnologia de fato empregada a campo. E esse é o nosso propósito, isso que a gente está trabalhando junto aqui. E para isso a gente precisa de conexões entre instituições, conexões entre as empresas, instituição de pesquisa, as cooperativas de crédito, para a gente conseguir viabilizar isso para o pequeno produtor e para a sociedade. Então eu sou Mário Apolo, sou um dos fundadores da Elísios, sou líder comercial da empresa, e a gente começou o nosso trabalho há 8 anos atrás, com o objetivo de construir um sistema de automação e sensoriamento, primeiro para a nossa estufa em Taquara, onde nós temos um campo experimental, lá na propriedade do nosso sócio Fernando, lá onde a gente construiu nossa primeira estufa, onde a gente desenvolveu junto com os demais sócios da área de engenharia elétrica, engenharia de computação, engenharia agronômica, em que a gente desenvolveu esse sistema, o hardware próprio, que permite a coleta dos dados dos sensores e a automação do funcionamento de irrigação e fertirrigação no cultivo. Isso começou como um desafio para resolver uma dor própria da nossa estufa e se expandiu para a gente levar isso a mercado hoje já em todas as regiões do Brasil, desde Amazônia, Ceará, Bahia, Mato Grosso, Paraná, São Paulo, que a gente tem hoje esses sistemas instalados e um orgulho de ter tecnologia gaúcha já competindo a nível nacional. E podemos dizer até hoje a gente considera a tecnologia mais avançada e disponível no Brasil para automação. Bem, muito do nosso trabalho antes era muito voltado para o agro. Continua sendo o nosso objetivo principal, ajudar o produtor. Porém, depois de tudo que aconteceu nas enchentes de 2023, 2024, a gente pode dizer que o nosso propósito se expandiu. Vendo tudo que aconteceu em alguns municípios, que a gente teve perdas muito tristes de vidas humanas, materiais, ambientais, a gente pode dizer que o nosso propósito aumentou. Foi muito triste, muito pesado ver a dificuldade que era tirar as famílias de casa quando a gente estava em enchente lá no segundo andar das casas e saber que tinha como prever, tinha como avisar com antecedência, tinha como a gente tomar mais ações e medidas preventivas para diminuir, talvez não o custo material, mas o custo de vidas humanas que a gente teve. Então acho que o projeto que a gente está desenvolvendo aqui junto com a Unisc, com a Cisvale, junto com o Sicredi, vem também com esse objetivo. E a gente vai estar trabalhando juntos diversas verticais. Então, desde a parte educativa para com o produtor, de ajudar a fazer uso desses dados meteorológicos para o manejo da propriedade, até a gente trabalhar junto com a Unisc ou outras entidades de pesquisa locais aqui, para como pesquisar essas informações diversas, pode ter diversas frentes de pesquisa em cima delas. Também a gente trabalhar junto com Defesa Civil, bombeiros, para a gente ter informações mais assertivas de previsão de desastres climáticos. Então, é nessa linha que a gente quer estar trabalhando junto. O Sicredi tem sido um parceiro muito importante nessa caminhada aqui, vendo o valor do projeto aqui por parte da Cisvale e da Unisc, para viabilizar a gente ter a expansão da disseminação dessa tecnologia. Queres que eu entre já na parte de explicação da utilidade da estação meteorológica? Vamos só conectar um pouco o Patrick e depois a gente vai trocando. Por favor. Aí. Obrigado. Não, até para colocar um pouco, né, trazer o Patrick, eu estava no evento das cooperativas escolares, né,
ali tu vê que tu tem empresas como a Elísio, né, que a gente se relaciona, a própria Unisc, o Sicredi, esse esforço da gente entender até a consequência humana, né, o benefício que traz para as comunidades o trabalho que fizemos. É claro que a gente tem que ter sustentabilidade, toda uma questão econômica, a gente tem que se manter, evidentemente. A questão do propósito, né, essa é muito forte, a gente identifica empresas como Elísios, a Unisc tem os propósitos educacionais, o Sicredi muito forte. Então, Patrick, queria que já te agradecendo por ter recebido não sei por que a gente não tinha pensado antes de fazer o Patrick, né, no anúncio, mas agradecendo por ter aceitado o convite de última hora de estar aqui, né, e a gente poder, tu dar esse depoimento em como os nossos propósitos conseguem se conectar, né, num projeto tão importante, que pode ter uma escala muito grande, e é importante que a gente está se vendo muito seguido, que é relevante para nós, né, no sentido de exatamente trazer algo que às vezes não é tangível, né, o valor de dados ou estações, tá, o que aquela coisa faz? Não, mas se a gente conseguir tratar esses dados com inteligência, a gente pode efetivamente beneficiar as nossas comunidades, né, a nossa economia, os nossos pequenos produtores. Então, trazer um pouco, né, da tua visão do Sicredi, né, e como essas conexões que a gente está fazendo aqui são benéficas a curto, médio e longo prazo. Gente, bom dia. Agradecer ao Unisc pelo espaço. Não é de improviso, bom estar aqui, tá, Leonel? Parabenizar a nossa Universidade de Santa Cruz do Sul por manter um espaço de troca de ideias. Agradecer, Mário, também pelo convite, parceiro de longa data. Sobretudo aqui os docentes, acadêmicos de agronomia, os colegas Luana e Helena, todo o pessoal que nos acompanha nas mídias, né? Então é um prazer estar aqui, levando a nossa cooperativa, Leonel, justamente nessa convergência de empresas e de instituições que pensam de forma estratégica como a gente pode se prevenir para talvez, né, um desastre ambiental desse, como foi e vai fazer um ano, né, como foi na nossa região, para como a gente amenizar as consequências. É uma realidade hoje para a agricultura, nós somos uma ciência a campo aberto, então não é uma ciência exata, mas como nós podemos mitigar os danos de forma estratégica, volto a dizer, para que de fato podemos ter sustentabilidade naquilo que a gente desempenhar. Bem, Patrick Lopes, formado em engenheiro agrônomo pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, estamos como analista de segmento agro na cooperativa, trabalhando justamente as parcerias, né? E que bom que nós temos a feira aqui, a Expo Agro, né? Parabenizar a FUBRA pelos seus 70 anos e mais uma vez proporcionar uma feira aqui que é o network, né? É conversar, é estabelecer parcerias e cada vez mais reforçar uma rede, instituições privadas, uma universidade comunitária, uma cooperativa de crédito que tem uma visão em comum, tem um propósito. E quando se tem propósito, se tem valor. Que é lá na ponta auxiliar os nossos agricultores e as nossas agricultoras, a nossa região como um todo, para se precaver que infelizmente nós tivemos o maior desastre do Rio Grande do Sul, quem sabe o maior desastre do Brasil no último século, mas que podia ser previsto, né, Mário? Podia ser previsto. Só que talvez não tínhamos a necessidade até então de se prevenir e pensar, vamos pensar a longo prazo, agora quando tivermos outro evento, vamos poder ser mais assertivos nas nossas soluções. Quando o Mário menciona da questão das vidas, de todas as expectativas que foram ceifadas, né, pelas enchentes, a Sicredi foi pioneira nisso, né, da questão de estabelecimento de algumas atividades e manter os agricultores, que é o nosso público, é o público da feira, é o nosso principal setor aí que nós trabalhamos nessa questão das enchentes, né, que foi, por exemplo, doação de caixas de abelha para os apicultores que tiveram a sua criação toda levada pelas enchentes, né? E não é só estabelecer uma criação novamente, é estabelecer um sonho, estabelecer a renda, né? Nós tivemos doação de mudas, de frutíferas, de muda, de hortaliças para os agricultores familiares da região.
Nós tivemos diversas iniciativas, e aí por isso essa convergência, né? Foi uma feliz coincidência conhecer Elísios, uma empresa robusta de questão de estabelecimento de dados estratégicos, e nesse sentido também vamos doar via Cisvale, via o consórcio intermunicipal dos municípios do Vale do Rio Pardo, 6 estações meteorológicas definidas previamente pela Defesa Civil, onde a Sicredi, a Universidade, a Elísios vai poder, de forma mais fiel, estabelecer um conjunto, uma triangulação de documentos com a prerrogativa, a única exigência, manter esses dados disponíveis para a região. Que quando for qualquer estabelecimento de um sinistro ambiental climático, nós tenhamos já os dados previamente, né? Então, nesse sentido, é uma alegria estar aqui hoje, conversando com vocês. Obrigado mais uma vez pelo convite, porque para nós é uma alegria muito grande poder estar representando como uma cooperativa de crédito, mas como uma parceira sempre das boas ideias. Obrigado, Patrick. Seguindo a conversa, agora podendo entrar um pouquinho nessa questão mais técnica, né, de explicar um pouquinho o que efetivamente é o objeto, né, e já reportar para essa questão da educação que tem que ser dada, porque a gente está acostumado com esse meio, né, a digitalização, mas é uma realidade que a gente tem que aproximar cada vez mais, né, do pequeno produtor. Então, explicar um pouquinho, né, Mário, e a gente poder, como estrategicamente a gente vai, as dificuldades que existem, mas os desafios que temos, mas até as vitórias que a gente vem conquistando em cada vez mais colocar esse tipo de tecnologia à disposição dos nossos pequenos agricultores. Perfeito, obrigado, Leonel. Perfeita fala do Patrick também sobre a gente estar alinhando propósitos aqui. Quando a gente soma esforços, a gente consegue levar a diferença real a campo. Uma dificuldade que a gente vê muito grande nas propriedades é que existe uma relação inversa entre o tamanho da propriedade e o nível de tecnologia empregada nela, e de conhecimento empregado também. E a Unisc, por exemplo, tem feito um trabalho muito bacana quando a gente vê, por exemplo, a viabilizar para o produtor fazer a sua análise de solo. Há alguns anos atrás, 10, 20 anos atrás, a gente vê muito menos produtores faziam análise física, química de solo. Então a gente vê, e isso já era uma tecnologia que existia já décadas antes. Porém, não entrou na prática do produtor. O produtor não acreditava que era necessário, não entendia a importância de fazer uma correção de solo, de trabalhar apenas os nutrientes que a propriedade precisa. Então estou trazendo isso como um exemplo de que, como falei antes, existe uma diferença muito grande ainda entre tecnologia disponível e tecnologia implementada. E aqui a gente está trazendo mais uma ferramenta que vai melhorar o manejo para o produtor. Como a gente já tem experiências de casos de sucesso de agrônomos, produtores que trouxeram suas referências de economia e melhoria de qualidade que tiveram com o uso da estação meteorológica. Explicando primeiro, pessoal, que a estação meteorológica ela é um conjunto de sensores que estão lendo as variáveis físicas de uma propriedade. Trazendo a questão de atmosfera, umidade, temperatura, pressão atmosférica. Isso são dados importantíssimos para a decisão de pulverização. A gente tem ali, por exemplo, o referencial do ΔT, que é a diferença entre a temperatura atual menos o ponto de orvalho. Isso é importantíssimo para o produtor ter o cuidado de aplicar apenas nas condições corretas. A gente tem muitos problemas aqui na região, também na região da Serra do Sudeste, na campanha, com deriva de 2,4-D, por exemplo, que tem prejudicado os fruticultores e está começando a inviabilizar algumas propriedades de fruticultura porque tem aplicação de 2,4-D no entorno, apenas porque eles estão aplicando em condições inadequadas. Então esse produtor está gastando, desperdiçando insumo, está tendo um custo maior do que o necessário, não está tendo a devida aplicabilidade no seu cultivo que ele precisava e está prejudicando produtores no entorno. Isso é um exemplo. Quando esse produtor tem uma estação meteorológica, ele vai poder ter a referência, por exemplo, da condição de tratamento,
e também da pressão atmosférica. Quando a gente tem a leitura de pressão atmosférica, a gente tem uma previsão se vai chover ou não na propriedade ou na região. Quando a gente tem a pressão atmosférica caindo, a gente tem a chance de chuva. A gente tem a previsão de chuva. Então, se eu vou aplicar um calcário, um adubo, uma ureia, eu quero ter a pressão atmosférica caindo e ter a confirmação que estou na condição para ir realizar aquela aplicação. Também, se eu vou fazer um tratamento foliar, eu quero ter tempo para o produto fazer efeito na folha. Então, eu quero ter uma pressão atmosférica constante ou subindo, porque daí assim eu sei que eu vou ter tempo estável nas próximas 24, 48 horas para que o produto tenha efeito. E a gente tem depoimentos hoje de agrônomos, inclusive gravamos um podcast com o engenheiro agrônomo e enólogo Leandro Venturim, parceiro nosso lá na Serra, que já utiliza uma estação meteorológica há 5 anos, em que ele afirma economizar 30% a 40% anualmente no uso de insumos por fazer uso afinado da estação meteorológica. A gente tem parceiros que utilizam estação meteorológica nossa também a Shandong, acredito que muitos já tomaram espumante da Shandong, que utilizam a estação meteorológica nossa em Encruzilhada do Sul, em Garibaldi, em que o engenheiro agrônomo-chefe deles, o Eugênio Barbieri, afirma que todo manejo começa e termina baseado no que a estação meteorológica está permitindo fazer. Ele olha a estação, enquanto tem folha, ele olha a estação 30 vezes por dia, porque a equipe para e começa os trabalhos baseado nas condições físicas do ambiente. Ele sabe que vai ser desperdício ou até mesmo pode ter perda se ele fizer uso de forma equivocada. Então, o que a gente vem buscando trabalhar junto com os produtores é conseguir botar isso na realidade. A gente sabe que às vezes até por uma limitação de maquinário, limitação de tempo, de mão de obra, às vezes o produtor faz a calda lá, monta a mistura e tem que tocar, vamos lá, pode começar um vento e na verdade ele não quer perder aquele produto, continua tocando, mas está desperdiçando, pode estar fazendo até prejudicando o vizinho dele, intoxicando o entorno. Então são referências que a gente tem que começar a trabalhar mais junto para o produtor e entender. Quando a gente fala em manejo de irrigação, um assunto muito importante, visto que os recursos hídricos estão cada vez mais limitados e precisa ser feito um uso cada vez mais racional destes. Quando tu tem a leitura exata de sensoriamento de solo, tu consegue ter um manejo mais afinado da irrigação. Quando a gente fala de irrigação, isso muda para cada tipo de solo. Aqui na região a gente tem um solo um pouco mais argiloso, outras regiões solo mais arenoso exige uma outra estratégia de irrigação. Mas a gente quer evitar na irrigação que a umidade do solo atinja tanto o ponto de murcha, que é falta de umidade, que acaba gerando uma inversão da pressão entre a planta e o solo, e a planta começa a perder água para o solo. Da mesma forma, a gente não quer chegar no ponto de saturação, que é quando tem excesso de umidade e prejudica a absorção de nutrientes. E quase todas as propriedades que a gente instala sistema de sensoriamento hoje, a gente percebe que os produtores estão errando por excesso de irrigação. Estão desperdiçando água, estão desperdiçando eletricidade, estão lixiviando os nutrientes que ele está aplicando no solo e está tendo perda. Então, o que a gente quer trabalhar agora juntos é tanto educativamente com os produtores, nesse projeto que vai atender também as demandas aí de defesa civil, para a gente estar conciliando objetivos. Isso é algo que a Unisc, aqui junto com o Living Valles, nós estamos interagindo muito também, é pensar de forma estratégica o posicionamento dessas estações para atender todas as necessidades, tanto do campo como para a segurança da população. Perfeitamente. Assim, Patrick, em tecnologia, né, é algo que normalmente é associado à tecnologia a alto custo. Infelizmente, o Brasil não direcionou políticas para termos uma produção de chips, por exemplo, né, tecnologias mais complexas. Isso é um problema e normalmente se torna muito caro para nós, né? Então, normalmente se associa a tecnologia a ser algo caro e os resultados serem de longo prazo, né, demandarem um planejamento muito grande. Nesse sentido, eu queria ver contigo como é que a questão e eu sei que está no DNA do Sicredi,
tu auxiliar os pequenos produtores, né? Até nessa questão de como tu tem visto o acesso, né, a financiamento, até percepção do pequeno agricultor em já ver, puxa, isso aqui tem valor, mas é caro, mas de repente, até para mitigar essa questão, né, você queria apoiar a questão de financiamento ou alguma coisa que para ter esse acesso, né? Porque há uma barreira, além da barreira do desconhecimento, que agora está tentando mitigar também através de parcerias como essa, para explicar como funciona, é efetivamente ter o acesso, porque são tecnologias caras. A gente tem drones, irrigação, estufas, estações meteorológicas, que podem ser estratégicas. Daqui a pouco as pessoas sabem que é importante, mas às vezes tem essa limitação de acesso. Então, como é que tu vai vendo a evolução de as pessoas cada vez terem a possibilidade, como se a gente até está ajudando, no sentido de a gente poder, eles poderem melhorar esse acesso e aumentar a sua produtividade, o seu desenvolvimento econômico? Eu sempre gosto de falar da questão de nós nos atualizarmos cada vez mais, né, Leonel? E a gente tem que ser sempre parceiro da nova tecnologia, porque ela veio para ficar. Há 15 anos atrás, ninguém diria que nosso título de eleitor, que a nossa carteira de motorista, que o nosso banco ou cooperativa de crédito estivesse no nosso bolso. Ou numa nuvem. Né? Então, assim, era inacessível na época. Ninguém diria que estaria um drone sobrevoando as nossas lavouras. Então, a tecnologia ela está aí e cada vez mais a gente tem que se atualizar. Quem pensar em ficar no meio rural hoje, deve-se pensar em se ajustar, porque é o futuro, né? Estão aqui os jovens. Pensar em sucessão rural, a gente vai ter que pensar em tecnologias ajustadas, claro, para o tamanho da nossa propriedade. Isso é importante, né? Só que ontem nós participamos do evento do seminário de conservação e preservação, conservação do solo e preservação da água, e nós vimos muitas tecnologias, inclusive milenares. Plantio direto, né? O sistema do plantio direto, que é todo um sistema, não revolver o solo, fazer rotação de culturas, né? O pessoal acha, não, é só fazer adubação verde e deixar ali, não, tem todo um sistema. Então, são tecnologias milenares, mas que todo tempo nós temos que revisitar essas técnicas para que, de fato, sejam ajustadas para o tamanho das propriedades, para que, de fato, o agricultor entenda a ideia de valor e, muito bem, eu vou preservar esse solo, que é a minha fonte de renda, e aonde o Sicredi pode entrar nisso, né? A questão de financiamentos hoje é a nossa linha, o crédito rural. A Sicredi sempre foi pioneira nesse sentido e nos procuram o segmento agro por isso. Hoje nós somos a segunda maior instituição em valor emprestado em crédito rural e a primeira em pulverização. Ou seja, nós estamos emprestando mais para mais gente, né? Então, para nós é um dado muito importante, né? É um dado que traz a visibilidade desse crédito no segmento agro, na agricultura aqui, agricultura familiar, que é o nosso chão, onde nós vamos estabelecer uma rede de parceiros, e é uma oportunidade hoje de estar recebendo os nossos associados, todas as pessoas que entendam que o Sicredi faz diferença na região, né? Linhas de financiamento cada vez mais, nós falávamos ontem, né, Mário, da questão até de seguros, né? O Proagro, que é uma segurança a mais para o agricultor, cada vez mais está restrito. Então, a importância de estações meteorológicas que vão comprovar que aquela determinada região, aquela determinada área teve algum sinistro, Leonel, e que sim, se o governo federal nos exigir, nós temos mapeado, nós temos esses dados estratégicos para dispor para a comunidade, para as autoridades, enfim, que nós de fato está acontecendo o processo de ou estiagem severa, né, ou mesmo as enchentes que nós tivemos ano passado. Ontem também nós conversávamos e a Secretaria Estadual da Agricultura relatou, e eles fizeram todo um arcabouço, um histórico aí das crises, né? E, sobretudo, a cada 10 anos tem 7 estiagens no Rio Grande do Sul, 3 delas muito severas. E, infelizmente, a expectativa é que essas 3 sejam cada vez mais frequentes.
Então fala para o nosso agricultor que daqui a pouco ele pode ser tenha 3 anos ruins e depois, no pior das hipóteses, mais 4 anos, 3 anos péssimos e mais 4 anos ruins, né? Então a Sicredi entende que o nosso meio rural hoje ele passa por um momento complexo, ele passa por um momento de uma linha muito tênue entre o agricultor ou vai investir ou vai desistir. E o que move o mundo não são as respostas e sim as perguntas, né? O que nós vamos fazer se os agricultores pararem? O que nós vamos fazer se nós não tivermos mais uma demanda de produção de alimentos regional? Nós passamos por isso, nós ficamos parcialmente isolados aqui durante o período das enchentes. Se nós não tivéssemos a produção de alimentos regionais aqui, como seria o nosso abastecimento, né? Então, nesse sentido, nós temos que pensar e, claro, também contar com o governo federal, as esferas federal e estadual, políticas públicas para cada vez mais facilitar linhas de financiamento que possam integrar nessas demandas que nós temos, de prevenção, de dados meteorológicos e, sobretudo, né, para, volto a dizer, mitigar os danos em caso de extremos, ou uma estiagem muito grande, ou enchentes. Já dando algumas perspectivas, né, quero saber de vocês essa opinião, porque nós somos realmente muito bons na parte do agro. O Brasil alimenta boa parte do mundo, né? Eu ouvi dizer em algum lugar que a gente alimenta 1 bilhão de pessoas, né? O nosso agro, ele é valioso, ele tem que ser estratégico, né? A gente tem que cuidar dele, cuidar das pessoas que produzem, né? Que estão ali na ponta do negócio. E temos, de novo, tecnologias habilitadoras de futuro chegando, né? Eu tenho uma visão muito otimista, né? Eu sempre acho que nós somos brasileiros, não desistimos nunca, e eu acho que temos aí grandes oportunidades, né? Queria saber a visão de vocês, até olhando tudo que está acontecendo. Eu estava comentando com o pessoal que passa lá pelo estande do Living, né? Com eu convido, quem não visitou, visitar o estande do Living em Vales, né? Ali na Arena de Inovação. Tem uma gurizada com feira de ciências, tem uma gurizada com a maratona de robótica, né? Tem pessoas girando na questão de inovação e todas as empresas aqui sendo visitadas, né? Então há um grande engajamento em torno da tecnologia. Mas eu quero saber a opinião de vocês, né, nessa questão, né? Essas oportunidades, né, esses cavalos encilhados que estão passando, né, como vocês veem, né, esse país, né, que nós temos que pensar nisso, né, nossa região, mas também de forma mais ampla o país, nessa questão de adaptar as questões das tecnologias para que realmente a gente é muito forte no agro. Então, quero uma opinião de cada um de vocês. Vou começar pelo Mário. Obrigado. O Brasil vive hoje uma grande oportunidade em termos geopolíticos mundiais, né, em que a gente vê o contexto de guerras que estão acontecendo, de instabilidade das redes de comércio internacionais, e o Brasil se posicionando como um país ainda em sua dimensão continental. Por mais que a gente esteja vivendo desafios climáticos aqui no Sul, nós ainda temos uma capacidade de trazer muita segurança alimentar para o resto do mundo. E para nós internamente, é claro, principalmente. Isso é uma grande oportunidade para o Brasil. E a gente não precisa desmatar mais para produzir mais. Se for olhar, se comparar as produtividades que nós temos em comparação com países mais desenvolvidos, a gente ainda pode crescer muito. Se estima que até em 3 vezes mais a produtividade média de produção de grãos ainda a gente tem espaço para crescer. Então a gente não precisa desmatar mais para alimentar mais a população. Porém, o agro é a indústria mais desafiadora que nós temos no Brasil. Qual outro segmento que precisa produzir e trabalhar com tantas variáveis, né? É uma indústria a céu aberto. O produtor tem que pensar em solo, tem que pensar em genética de planta, tem que pensar em clima, em maquinário, logística, conseguir entregar. São vários os possíveis gargalos e cada região tem seus desafios. Apesar da gente viver em um país em sua maior parte tropical, nosso clima aqui está ficando cada vez menos tropical, mas a gente ainda tem que lidar com
com toda essa vegetação que traz muitos desafios de pragas e doenças. A gente precisa ter muita tecnologia empregada, muito diferente de países que têm climas mais secos. Então, cabe ao produtor e às instituições buscarem as soluções para esses desafios. A gente tem uma grande oportunidade de estar, tanto para o produtor de olerícolas e frutas, tá agregando valor na sua produção, e aí a gente passa por várias possíveis medidas, aí tanto de comprovação de rastreabilidade, de melhor identificação das embalagens, de melhor posicionamento para o produtor conseguir agregar valor no seu moranguinho, na sua uva, mas também para a gente estar expandindo a nossa exportação de grãos, que também é uma oportunidade para o Brasil. Então, é só enaltecer o trabalho de pessoas que eu sempre falo que a confiança é o que estabelece relações de negócios duradouras e de sucesso. E aqui a gente tem exemplos tanto do Leonel, vamos falar da Unisc, que vem acreditando nesse trabalho já há alguns anos que a gente vem conversando sobre isso. Uhum. E vários imprevistos e dificuldades no processo, e hoje é um marco e a gente está aqui falando sobre esse projeto se concretizando, saindo, de algo que antes foi um sonho aí de vocês, que a gente buscou desde o início ajudar e agora está saindo. Então, pessoal, alguns projetos, iniciativas dão certo por causa de poucas pessoas que têm muita fé e muita vontade. E vários outros projetos não dão certo porque as pessoas simplesmente não acreditam que vão dar. Então, se a gente acredita que pode melhorar a realidade do nosso produtor, a gente vai conseguir. Mas para isso precisa muita boa vontade, muita fé, muita conexão, muita comunicação, sentar juntos, criar projetos. Então, acredito que a gente está, de fato, concretizando aqui o nosso propósito, está nessa Expo Agroafubra, anunciando aí o projeto do Living Valleys e criando toda essa soma de esforços aí que está fazendo dar certo. Então, obrigado. Eu agradeço, a parceria continua sempre, né, cara? É algo contínuo que a gente vai sempre continuar fazendo, né? Ainda bem que tem pessoas que nem tu, o Patrick, para a gente tocar isso adiante, né? É isso aí. Patrick, da mesma forma, como é que tu vê esse futuro aí, cara? Me sobra pouco, depois do que o Mário falou essa linha de otimismo, né? Nós encerramos aqui a participação, mais uma vez agradeço, mas assim, com a versão otimista que o que a gente constrói aqui, o que a feira proporcionou, sempre vai ser em prol de um objetivo comum, e aí isso tem ideias e valores, e essa feira é uma oportunidade disso, né? Quando nós vamos falar da Expo Agroafubra, nós falamos também de uma intercooperação que está no princípio do cooperativismo. É uma soma de esforços para que de fato o nosso objetivo seja concretizado, e aqui a gente está pensando num bem-estar de um importante segmento do Brasil, é o que mantém a nossa economia ativa, tira o agronegócio, tira a agricultura familiar do Brasil. Hoje nós temos cada vez mais problemas em questão de políticas públicas, enfim, mas é ainda que se sustenta a economia brasileira. Então pensar na agricultura é pensar no Brasil, na sustentabilidade dos nossos filhos, em manter um país continental, como diz o Mário, que tem a possibilidade sim de abastecer o planeta, é um celeiro agrícola. Se nós pegarmos, por exemplo, em energias renováveis hoje, vamos falar, a gente sempre fala, o Brasil, 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 a gente sabe que tem problema de corrupção, temos escândalos, enfim, mas tirando a política, minha gente, por exemplo, energias renováveis, nós somos o terceiro maior país que investe em energias renováveis, apenas atrás de dois grandes, que é a China e os Estados Unidos. Por quê? Porque nós temos vento em abundância, nós temos sol em abundância, nós temos todas as possibilidades de se fazer energia sustentável, energia limpa. Nós temos rios em abundância, né? Em contrapartida, um continente europeu que fica quase 6 meses abaixo de neve. Aproveitar esse potencial nosso geográfico para que, de fato, sim,
pensamos cada vez mais em estratégicas para pensar numa agricultura sustentável. Acho que o Mário foi muito feliz na questão produtividade. Nós investimos em produtividade, né? O Brasil sempre faz safras recordes, mas não é porque ele está aumentando a área. Sim, proporcionalmente ele aumenta. Agora não vou me lembrar a questão de porcentagem, mas em produtividade ele sempre investe mais. E como nós vamos produzir mais com a mesma área, porque vai chegar no limite que a gente não tem como crescer mais, né? A soja, por exemplo, foi até o Cerrado e dali não vai conseguir aumentar mais. Nós vamos ter que preservar os nossos biomas. Nós somos ricos aqui no Rio Grande do Sul, bioma Pampa e Mata Atlântica, então nós temos que preservar. Como é que nós vamos continuar produzindo numa população não só brasileira, mas mundial, cada vez crescente? Como nós vamos sustentar esses 8 bilhões? Aí eu largo a pergunta para vocês, eu não vou ter coragem de responder, né? Mas, enfim, agradecer mais uma vez a participação aqui, Leonel. Fazer um convite a todos que nos assistem aí, participem dos eventos aí. A Casa Sicredi já tem esse nome porque casa nos remete à acolhida, então todos são bem-vindos. E conversar com o pessoal lá. Vou mandar um tchau também para o pessoal das agências, que o pessoal fica aqui fazendo relacionamento, fica aqui nos bate-papos, mas tem um pessoal nas agências que estão lá atendendo os nossos associados lá, aqueles que não tiveram a oportunidade de estar aqui. Então também queria fazer esse lembrete aqui. Muito, muito, muito obrigado, Patrick, por estar aqui. Foi um excelente momento. Eu não sei se alguém quer fazer alguma consideração sobre o que conversamos aqui, né? Vou aproveitar e saudar a presença do presidente do Sicredi Vale do Rio Pardo, Heitor Petri. Eu sei, Heitor, que você sempre dá alguma fala em todos os eventos, provavelmente, que você participa. Então eu vou aproveitar essa oportunidade de perguntar se você não quer dar uma palavrinha sobre tudo que o senhor viu aqui hoje? Vai lá, vai lá. Bem, bom dia a todos, professor, Mário, também Patrick, nossa galera que saiu da Unisc, né? Eu penso que muitas considerações aqui, ou todas elas, foram de extrema importância, né? Mas que traduzem, enquanto Sicredi, enquanto cooperativismo, né? A nossa inserção num contexto desses, também pensando no apoio em termos tecnológicos para a nossa agricultura familiar. E às vezes a gente pensa que a tecnologia avançada de ponta é para as grandes propriedades apenas, para os grandes produtores, né? Mas o nosso empenho tem que ser exatamente para nós podermos levar a tecnologia na forma máxima possível também para as propriedades familiares, pequenas propriedades, principalmente no entorno aqui, onde nós temos essa característica de colonização germânica de pequenas propriedades familiares, né? E dentro desse propósito, eu creio que todo o nosso esforço, como o Patrick falou, nós temos na parte das agências a nossa estrutura operacional de estender produtos e serviços para os nossos associados, seja crédito ou outros produtos, né? Mas no campo institucional, onde precisamos exercer o pilar social, onde precisamos investir, né, em desenvolvimento, que é a nossa lógica de participar na promoção da prosperidade, as parcerias para nós são fundamentais. Então, quando tem uma parceria com a Elis, com a universidade e tantos outros segmentos, eu tenho destacado isso em outras oportunidades. Eu creio que um dos potenciais importantes que nós temos aqui na região dos vales, propriamente dito, principalmente na nossa região do Vale do Rio Pardo, onde nós estamos integrados enquanto Sicredi Vale do Rio Pardo, é o potencial de convergência das organizações, sejam públicas, privadas, né, da sociedade civil, enfim. Nós temos eu diria assim, um capital institucional muito grande e, além disso, o mais importante, ele se integra, né? Não corre um para um lado, não corre para o outro lado. Nós temos aqui como ponto importante a parceria, né? A intercooperação, nós estarmos colaborando, contribuindo, seja de forma institucional ou até com apoio financeiro, muitas vezes, para aquilo que remete a contribuir para o desenvolvimento da nossa região. Então essa é a nossa tônica. Eu penso que o cooperativismo precisa ter essa determinação, não pode abrir mão de trabalhar de forma harmônica a parte econômica
com a parte social. São os dois pilares basilares do cooperativismo e, por sinal, nos diferenciam de instituições financeiras que são de ordem essencialmente capitalista, né, de lucro, né. Nosso desafio, né, a nossa missão é fortalecer a economia local, fortalecer, estimular a economia circular. Então, dentro disso, repito e reitero, para nós é muito importante não só o nosso relacionamento próximo com os associados, mas também com as entidades organizadas, estabelecendo esse espectro de parceria, de cooperação, de intercooperação. Quem sai ganhando é cada pessoa que vive na nossa comunidade, né, são todos que vivem na comunidade, porque quando todos prosperam, né, fica bem para todos. Qualidade de vida para nós é extremamente importante como foco, né, a ser atingido, né, num país que ainda tem tantas diferenças, tem tantas distâncias, né? Eu creio que a gente tem um esforço, o Sicredi tem sido protagonista com toda a sua rede de cooperativas, né? Nesta lógica, né? E a gente percebe também um levantamento da OCERCS, né? Que nos municípios, nas regiões onde tem cooperativismo instalado, seja de crédito, mas eu falo cooperativismo agora de forma ampla, né? Em termos gerais, o IDH é maior nesses municípios, né? Então, analisando, nós temos também uma clareza que o cooperativismo como um todo, ele contribui para a elevação da qualidade de vida, né? E dos indicadores dos índices, seja sociais, econômicos e até ambientais também, porque enquanto ação repercute também no campo ambiental. Então, essa é a nossa caminhada, o nosso desafio. E que bom podermos estar parceiros, né, nessa hora com organizações privadas, com nossa universidade, né? Enfim, com tantas outras instâncias, como já tivemos aqui eventos também, com a participação de várias outras organizações que têm o mesmo direcionamento. Muito obrigado, Heitor, pela tua presença aqui. Palmas para o nosso presidente. Pessoal, muito obrigado por estarem aqui, né? Agradeço Patrick, Mário, foi um excelente evento, né? Visitem as casas, né? As casas do Sicredi, as casas da Eliso, a casa ali da Unisc, de Vim Vales, né? Tenham um ótimo dia. Agora vamos almoçar todo mundo. Obrigado.